Fala galera da primeira série militar. Meu nome é Fabrício, sou professor de história, tá? Um beijo pra galera aí de Piabetá, morrendo de saudade de vocês, tá? Tenho certeza que as outras unidades também estão morrendo de saudade de seus professores, assim como os professores estão morrendo de saudade de seus alunos, tá? E a gente vai ir para um conjuntinho de pelo menos 4 capítulos juntos, né? E para começar, né, a gente vai falar sobre o assunto 9, tá? Que é um assunto que vai falar sobre a mineração, né, uma retomada de atividades agrícolas como, né, principal função econômica aqui no Brasil, e a era pombalina. Para isso eu vou aqui compartilhar a tela, né, como vocês já estão acostumados nas aulas online, e a gente dá uma acompanhada na sua apostila, tá bom? Então puxa a apostila e vamos nessa. Vamos compartilhar. Cadê aqui? Opa. A mineração, a era pombalina e o renascimento agrícola. Galera, né, aqui, né, a gente tem que prestar atenção no seguinte, né, vocês devem ter visto nos capítulos anteriores, né, que houve no Brasil, né, bandeiras, né, que interiorizaram, né, a ocupação do território brasileiro. Né. Uma dessas bandeiras, ela se chamava bandeira de prospecção. Eram bandeiras atrás de metais preciosos. Portugal chegou aqui no Brasil em 1500, que não era Brasil, que nem chegou não, ela invadiu, né, o Brasil. Portugal sempre quis, né, achar ouro. Tá? E ali, no final, né, do século XVII, tá? Ou seja, lá no final dos anos 1600 e pouco, tá? Século XVII, ele vai de 1601 até 1700, tá? Foram ali encontrados os primeiros sinais, indícios, né, de que havia ouro, tá, na região de Minas Gerais e no centro-oeste brasileiro. Tá? Dali, Portugal já, ó, calma aí, como assim? Acharam ouro? Os bandeirantes? Sim, acharam ouro. Né? Eles criam um regimento. O que é um regimento? Regimento é um conjunto de regras para regir determinada atividade, né? Nesse caso. Né? E esse regimento, ele cria a chamada Intendência das Minas. Tá? Final do século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, tem a criação da Intendência das Minas, como está dizendo aqui, ó, na apostila de vocês, tá? Que é um órgão independente dos demais órgãos, que responde diretamente à coroa portuguesa, né? Ou seja, eles estão ali, né, estabelecendo, né, um mecanismo de controle absoluto sobre a exploração do ouro nas Minas Gerais, tá? Aqui nesse parágrafo, quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Ao encontrar a mina, o descobridor deveria informar a Intendência das Minas, esse órgão, que encaminhava para a região um funcionário guarda-mor, responsável pela demarcação das áreas de exploração, chamadas de datas. Tá? Então, ó, acharam as minas, tá? Todo ouro achado, a quinta parte desse ouro, ou seja, tá? 1/5 desse ouro deveria ir para Portugal. Tá? O que dizia, quem que falava isso, quem que disse isso? O Regimento das Minas. Né? Um conjunto de leis que regiam essas áreas que tinham metais preciosos. Tá? Além disso, foi criada uma Intendência das Minas, né? Que era um órgão, né, subordinado e que controlava, subordinado a Portugal, e controlava a atividade mineradora. Tá? Esse órgão, né, ele demarcava a terra para ser explorada. Ou seja, ele dizia, né, quem deveria explorar qual pedaço de terra, assim que houvesse o descobrimento. Tá? O descobridor, voltando aqui, ó,
o descobridor era o primeiro a escolher suas datas. Posteriormente, depois, a intendência escolhia as datas da coroa e distribuía as datas entre os mineradores de acordo com a quantidade de escravos apresentada, beneficiando os maiores proprietários, os que mais pagariam impostos. Olha aqui. Então, descobri ouro. O que eu faço? Por lei, por decreto, você tinha que se retratar à Intendência das Minas. A Intendência das Minas manda um guarda-mor. Esse cara vai lá, delimita as terras. Fala, queridão, para você aqui, ó, essa porção. E as outras datas vão para pessoas que têm mais dinheiro. Né? Por que elas têm mais dinheiro? Porque elas têm mais mão de obra escrava. Né? Se ela tem mais dinheiro, ela tem mais mão de obra escrava, ela tem mais gente para poder trabalhar para ela, né? Ao mesmo tempo, ela pode pagar mais impostos. Então, gente, isso é só, rapidinho, fazendo um parênteses aqui, rapidinho com vocês, né? O quanto essas desigualdades, elas foram presentes dentro da realidade do Brasil, né? Que até nesse momento foi garantida, né, a concentração, né, do ouro, no caso, nas mãos dos grandes proprietários, da galera que tinha mais dinheiro, né, na galera que tinha mais mão de obra escrava, que não era barata. Tá? E, como eu disse para vocês, né, havia, na maioria dos casos, a grande exploração, como está dizendo aqui na sua apostila, né, que é um tipo de extração aurífera que se refere a ouro, tá? A metais preciosos, enfim. A grande exploração ou lavra era organizada por mineradores nas grandes datas, nas grandes porções, utilizando a mão de obra escrava. A pequena mineração, ou faiscação, tá? Oh my God. Enfim, era organizada por homens livres, em sua maioria pobres, que se dirigiam para os leitos dos rios e para as minas abandonadas para extrair pequenas quantidades de ouro. Então, galera, o que vocês precisam saber? Que essa exploração, ela tinha, né, representada pela Intendência das Minas, né, um controle muito forte da coroa portuguesa. Tá? Aqueles que quisessem ir para lá sem dinheiro no bolso e tentar riqueza, né, tinham que se contentar com muito pouco. Tá? Além disso, todo o ouro extraído estava remetido, né, estava submetido a uma taxação, ou seja, né, um tributo. Tudo que era explorado deveria obrigatoriamente, né, ser taxado. Né? Você explorou ali, você pegou uma parte do seu ouro, tem que ir para a coroa portuguesa. Ou seja, são mecanismos criados. Tá? E isso é dito aqui, ó, no 1.2 dessa apostila, né, com o subtítulo, na verdade, a opressão tributária. Né? Você tem aí, ó, a captação, o sistema de fintas e as casas de fundição. Então, o que elas representam? Vou aqui já para o segundo parágrafo. Ó. O primeiro sistema implantado foi a captação, que consistia na cobrança de um determinado valor por cabeça de escravo, que cada minerador possuía. Ou seja, cada escravo ali deveria pagar um determinado valor. Tá? De modo que o total pago pelos mineradores reproduziria o valor integral do quinto. Muitos mineradores reclamavam do fato de que deveriam pagar a captação, mesmo que seus escravos não achassem ouro. Ou seja, o cara não achou ouro. Mas mesmo assim tem que pagar. Caramba. Mas o cara não achou, não tem como. Enfim, tem que pagar. Ou seja, muita gente perdia muito dinheiro, às vezes, né, por conta disso. As críticas à captação fizeram com que a coroa adotasse o sistema de fintas. Né? Não é aquilo que o Messi faz com muita facilidade. Tá? Que consistia na cobrança de uma cota fixa anual, correspondente ao valor que o governo português acreditava ser o quinto. O valor
girava em torno de 30 arrobas, 450 quilos de ouro por ano. Ao perceber que o valor era de fato inferior ao valor real para o quinto, a coroa, por intermédio do governador de Minas, o conde de Assumar, criou a Casa de Fundição de Vila Rica. Ou seja, os valores com relação ao que era a quinta parte do ouro, né, eram coisas muito abstratas, porque não se tinha concretamente o quanto de ouro estava sendo tirado dali. Imagina, você está no século XVIII, tá, explorando ouro. Estou ali explorando, pá, eu vou lá, pego a quantidade de ouro, enfim, aí vou lá e dou o pinto. Como é que você vai medir esse pinto? Ah, com uma balança. Mas todo local tem balança? Tem como eu olhar todos os escravizados que estão trabalhando? Né? Tem como eu olhar todo mundo que está na beira dos rios tentando pegar um pouquinho de ouro ali? É difícil. Tá? Daí eles criaram, né, a Casa de Fundição de Vila Rica de 1719. Tá? A partir de agora, a partir daquele momento, todo o ouro deveria ser enviado para a casa de fundição. Ou seja, pegou o ouro, tem que passar pela casa de fundição. Se não passar pela casa de fundição, não está valendo esse ouro. Tá? Onde seria derretido e quintado. Ou seja, ele pegava o seu ouro, derretia, tirava a quinta parte. Tá? Ao retirar o quinto, a casa de fundição aplicava um selo real, ou seja, marcava o ouro. Prova de que o minerador pagou o imposto, ou seja, só era válido, pelo menos legalmente, né, o ouro que tinha o selo da coroa ali estampado. Era uma forma de controle. Após isso, a coroa proibiu a circulação, comércio de ouro em pó, ampliando significativamente, a quantidade de imposto cobrada e reduzindo a sonegação e contrabando. Como resultado, novamente, ocorreu a revolta de Filipe dos Santos de 1720 contra a instalação da Casa de Fundição. Apesar da rígida fiscalização, que incluía os registros pós-fiscalização nas entradas para o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, era na prática impossível evitar o contrabando de ouro e a sonegação de impostos em Minas Gerais. Imagina, né, gente? Se até hoje tem muita gente sonegando muita coisa, né? Imagina naquele momento, tá? E você tinha também aí, ó, a derrama, tá? Porque dentro desse cenário todo, né, de isenção de impostos, né, de problemas por conta da exploração do ouro ali, a coroa portuguesa não ficou muito satisfeita, tá? Em 1750, o então ministro português Marquês de Pombal estabeleceu uma cota fixa anual de 100 arrobas, 1,5 tonelada para o quinto. Quando o quinto não atingisse tal valor, olha isso, gente. Todo mundo que explorava tinha que pagar esse quinto. Se, somando quem estava explorando ali, não desse o valor total somado, a diferença seria cobrada sobre toda a população local. Muitas vezes de maneira violenta. Né? É isso. Não me obedeceu, não concordou comigo, porrada. Tá? Essa cobrança ganhou o nome de derrama e trazia profundo descontentamento para a população da região. Os historiadores a apontam como uma das principais causas da Inconfidência Mineira. Tá? Ainda no século XVII, foi aberto um caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, a partir de Paraty. Posteriormente, a necessidade de uma estrada que permitisse o acesso direto ao porto do Rio de Janeiro em menos tempo, estimulou a construção do Caminho Novo. O menor tempo transformou o caminho no preferido pelos viajantes. Estes dois caminhos compõem a estrada real. Tá, galera? Você também teve aí, ó, tá, o distrito de Diamantina, né, que era de exploração de diamantes, né, nesse distrito de Diamantina, né, que até vai dar origem à novela Chica da Silva, você tinha um monopólio, né, muito forte ali, imposto pelo Marquês de Pombal, tá? Como a gente está vendo aqui, ó, inicialmente a extração de diamantes era feita através da maneira semelhante à atividade aurífera da lavra, mas em 1740 a coroa criou o sistema de concessão de contrato, pelo qual um minerador recebe o direito de extrair ouro. João Fernandes de Oliveira foi o primeiro a receber o contrato de extração. Para ampliar os lucros de Portugal, o Marquês de Pombal decretou em 1771 o monopólio real da extração de diamantes.
de modo que os funcionários do governo português seriam responsáveis pela retirada, tá, do ouro. Galera, eu vou dar uma parada aqui, só um instantinho. Resumo cheio. Galera, e a sociedade? Né? Como ela funcionava? A mineração aqui, né, ela trouxe, né, aquilo que a gente conhece muito bem, né, uma sociedade patriarcal, escravista e conservadora. Né? Só que, com o profundo deslocamento de muita gente da região Nordeste para o Sudeste, né, você tem uma elevação, né, no número de pessoas, ou elevação demográfica. Tá? E com a necessidade de alimentar as pessoas que estão ali, né, de dar moradia às pessoas que estão ali, há um pequeno desenvolvimento urbano naquele momento ali. Tá? Além do mais, você vai ter também, com esse crescimento, né, urbano, né, pessoas ganhando dinheiro com estadias, né, com casa, enfim, aluguéis. Você tem muita gente ganhando dinheiro também com alimentação. Tá? Serviços, de maneira geral, eles têm que estar lá naquela região mineradora. Então, né, você tem ali uma ampliação da classe média, tá? E maior condições de mobilidade social. Aquele que não foram muitos, né, foram raríssimas exceções, mas aquele que chegou lá para poder tentar enriquecer, né, e conseguiu enriquecer, ele sai de um patamar social inferior para um superior, tá? Enfim, só que mesmo assim, né, como até hoje, né, a gente vê, né, havia, né, naquele cenário, né, ao olho nu, né, uma profunda desigualdade. Porque muita gente, né, com aquela promessa de enriquecimento, né, que as minas trouxe, foi para lá, mas não conseguiu, né, realizar aquilo que desejava. Né? E quais foram as consequências de uma maneira geral, né, da mineração? Né? Primeiro, o empobrecimento, né, ainda maior, um aprofundamento da crise no Nordeste. Tá? O açúcar, que fora, né, o grande produto brasileiro a partir do início da colonização, em 1530, ele já vinha decaindo há muito tempo. Quando descobrem o ouro nas Minas Gerais, na região sudeste, tá, um pouco mais abaixo aí no mapa, as concentrações das forças governamentais para o fortalecimento da economia, ela vai toda para o sudeste. Que é daí, né, a mineração ela passa a ser protagonista nesse cenário econômico brasileiro e agrava ainda mais a crise no Nordeste. Tá? Então você tem, como está dizendo aqui sua apostila, uma transferência do eixo econômico para o Centro-Sul, tá? O agravamento da crise açucareira nordestina. O que agrava ainda mais, né, é a transferência da capital de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro em 1763. Tá? O Rio de Janeiro vai ser a capital do Brasil até o início dos anos 60, tá? Do século XX. Então, muito tempo aí. Ó, tá? Isso vai promover também o desenvolvimento do mercado externo, do mercado interno, né, como eu disse para vocês, né, o desenvolvimento urbano vai criar uma classe média, né, mais volumosa, que não existia tanto assim no Brasil. Tá? Daí você vai ter um maior desenvolvimento do mercado interno, tá? E uma maior integração econômica regional. Né? Você tinha ali, né, uma rota de saída desse ouro que caminhava ali beirando o Espírito Santo, indo até a Bahia, né, que também era uma rota de contrabando muito forte. Tá? E isso tudo gera uma integração, um deslocamento de Nordeste para o Centro-Sul, do Centro-Sul para o Nordeste, enfim. Tá? O Brasil ele começa a tomar uma cara mais expandida, vamos dizer assim. Tá? E esse ouro, gente, foi para onde? Né? Esse ouro ele basicamente foi para a Inglaterra, né? Porque a coroa portuguesa ela tinha tratados comerciais que geravam um certo desbalanceamento entre os dois países. Né? Como assim, professor? Né? Esses acordos eles eram mais benéficos à Inglaterra do que a Portugal. Você tinha, por exemplo, aí, o Tratado de 1654, que estabelecia tarifas de apenas 23% sobre as mercadorias inglesas nos portos lusitanos. Ou seja, a Portugal, que queria, né, sei lá, a burguesia portuguesa talvez desejasse se expandir mais, só que era muito difícil tendo a concorrência, né, dos produtos ingleses.
né? E o que agravou ainda mais essa situação foi o Tratado de Methuen, né? Ou também o tratado conhecido como de Panos e Vinhos, né? Que dizia o seguinte, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa bem bonitinha. Não, enfim, tá, olha aqui para mim. O que esse tratado dizia? Né? Que os panos, os tecidos das indústrias inglesas entrariam, né, bem baratinhos em Portugal, né? E o que entraria na Inglaterra bem baratinho? O vinho português, né? Isso gera, né, uma balança comercial desfavorável a Portugal, né? Então, com dinheiro dessa exploração mineradora aqui no Brasil, com esse ouro, né, você teve um grande enriquecimento não de Portugal, mas da Inglaterra, que vendia produtos industrializados, né, para Portugal, por conta de tratados, né, não muito vantajosos economicamente, né? E tem essa grande frase do autor Eduardo Galeano, né, que diz o seguinte, ó, tá aqui, ó: a mineração deixou buracos no Brasil, templos em Portugal, fazendo referência, né, às igrejas, e fábricas na Inglaterra, tá? E galera, tem uma hora que esse ouro acaba, né? A intensa extração gerou um esgotamento das minas, né? E o uso de técnicas rudimentares, né, não estimulava a modernização da lavra, enfim. O ouro, né, acaba uma hora e é isso, gente, complicado, né? Vamos lá. O ponto 2 desse capítulo fala sobre o renascimento agrícola, né? É, o renascimento agrícola, velho, ele fala de um período ali de uma relativa de um relativo aumento dos lucros, tá, na exportação, por conta da exportação primeiro do algodão, né, por conta da guerra de independência nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos não querendo, né, as 13 colônias no caso, não querendo mais o controle da metrópole Inglaterra sobre suas terras, né, gerou uma guerra chamada Guerra de Independência, né, e isso prejudicou o abastecimento de algodão para essa indústria têxtil inglesa, que a gente comentou agora há pouco, tá? Então lá na região do Maranhão, a galera foi saindo da zona de mineração e foi indo para o Maranhão, enfim, já tinha gente também lá, e incorporaram, né, a produção de algodão para vender para a Inglaterra, porque a Inglaterra está passando por uma guerra, enfim, com o seu principal fornecedor de algodão, que era o sul das 13 colônias, né, lá nos Estados Unidos. Né? Um outro produto que se destacou nesse período foi o açúcar, em áreas como Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Né? O que isso representou naquele momento? Representou, né, um crescimento, né, da exportação. Por quê? Porque houve a guerra de independência do Haiti. A guerra de independência do Haiti, de 1791, ela reduziu a concorrência, né, desse açúcar no globo, porque o Haiti era um dos maiores produtores de açúcar naquele momento. Então, perdão, gente, o período de instabilidade, né, ele fez com que crescesse novamente aí o comércio do açúcar, mas foram picos, né, pequenos surtos, né, digamos assim, que fizeram com que essas atividades agrícolas tomassem algum tipo de importância aqui na economia brasileira, tá? E finalmente a gente chega aqui, ó, entre 1750 e 1777, a chamada Era Pombalina. Galera, o rei Dom José de Portugal, ele indicou como seu ministro, né, o Sebastião José de Carvalho e Melo, ou Marquês de Pombal. Tá? Ele era o representante de um movimento novo, né, dentro dos absolutismos europeus, né, que era o que a gente chamava de despotismo esclarecido. O que é despotismo? Né? A, é o reinado absoluto, né? Como se não tivesse outra voz que não do rei. Beleza, despotismo é isso. Só que esclarecido. Era uma tentativa de secularizar, veja bem, secularizar é o que, professor? Secularizar é tornar racional, né? Tornar racional esse despotismo, né?
é, através de alguma demonstração científica, dizer o seguinte: esse rei ele governa absoluto porque ele precisa governar absoluto, né? Thomas Hobbes, né, no seu Leviatã, ele escreve o quê? Lá em 1600, lá vai fumaça, né? Ele escreve uma teoria, né, de que o Estado ele precisa existir absoluto para que não haja, né, as guerras religiosas. Vale lembrar que a gente não pode, primeiro, cometer o anacronismo de achar que você precisa de um poder absoluto para não haver conflitos. Tá? O que é anacronismo? É achar que as mesmas coisas que acontecem aqui agora aconteciam lá em 1600 lá vai fumaça. Tá? Ou 1700 lá vai fumaça. Tá? São tempos diferentes, são homens diferentes, ou seja, não dá para aplicar, não tem a mesma aplicabilidade, né, o que foi feito naquele momento que pode ser feito aqui. Tá? Naquele momento você tinha conflitos de várias facções religiosas. Tá? Então, o Thomas Hobbes ele escreve, né, o Leviatã, né, tentando cientificizar, né, o papel do Estado. Então, muitos desses déspotas absolutos, né, viam que aquele papo de eu sou um representante de Deus na Terra colava, mas não colava da maneira como colava antes. Então, você precisava de uma explicação, né, do porquê disso. Tá? E o Marquês de Pombal era um representante disso. Ele veio para poder modernizar, né, as relações dentro de Portugal. De Portugal não, desculpa, gente, do Brasil. Né? Entre suas principais medidas, né, podemos apontar, está escrito aqui, entre suas principais medidas podemos apontar o estímulo à agricultura e à produção manufatureira, tanto em Portugal quanto no Brasil. Perdão, gente. Mudança de tempo. Pombal criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, e a Companhia de Pernambuco e Paraíba, para promover o crescimento das exportações agrícolas dessas regiões. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, como a gente falou um pouquinho mais cedo, facilitando o controle do escoamento do ouro. Tá? Rio de Janeiro está bem mais perto de Minas Gerais do que Bahia, né? Do que Salvador. Tá? Aqui para vocês, né? Para vocês assim. Tranquilo? A extinção do sistema de capitanias hereditárias, de maneira que a coroa passava a ter o controle direto sobre todo o Brasil. Ou seja, ele promoveu uma centralização política, né, no Brasil. Vale lembrar que todo esse contexto é o contexto da mineração. Né? Havia um motivo econômico muito forte por trás disso tudo. A extinção do sistema de capitanias hereditárias, acabei de ler isso, voltando agora. União dos vice-reinos do Brasil e do Maranhão, em 1774. O combate ao contrabando e a proibição à exportação de ouro. A criação da derrama, o que ocasionou a Inconfidência Mineira. O estabelecimento do regimento da real extração de diamantes que decretou o monopólio real da extração, né, que foi o que a gente leu ali um pouquinho atrás. Né, a expulsão dos jesuítas do Império Português. Né, Pombal utilizou como argumento a Guerra Guaranítica de 1750 a 1756. Né, embora os historiadores apontem outros motivos para a perseguição à Companhia de Jesus ao longo do século XVIII, né, como o grande poder político e econômico dos jesuítas, paralelo à autoridade dos Estados Nacionais. Com a expulsão dos jesuítas, professores não religiosos, algumas vezes contratados pelo Estado, assumiram a educação no Império Português. Galera, quando eu estudei isso na universidade, né, a justificativa era exatamente essa. Né? Como eu disse para você, você tinha um movimento de secularização do Estado. Ou seja, tornar a razão, né, é claro, sem que essa razão ela ultrapasse os limites, né, do rei, do imperador, do poder do imperador, né, do rei de Portugal e de toda a coroa e da metrópole. Tá? Então, para isso, o que era preciso? Expulsar os jesuítas. Os jesuítas eram os donos do conhecimento na colônia brasileira e também no reino português. Eles, né, tinham, né, escolas, eles eram responsáveis pela educação. Né? Como Portugal ele queria uma transformação não radical, mas uma transformação profunda, né, por conta desse despotismo esclarecido,
né? Você precisava mudar a fonte da educação, né? Da onde que vinham os ensinamentos. Então eles começam a contratar pessoas, né, expulsar os jesuítas, né? Vale lembrar que os jesuítas eles têm um papel fundamental na educação do Brasil, tá? Por exemplo, a universidade em que eu estudei, ela tem dinheiro dos jesuítas, né? Que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A perseguição, então quer dizer que então não deu muito certo essa perseguição. É difícil, eles lutaram para poder continuar, né, e preservar sua tradição, enfim. A perseguição a elementos da nobreza portuguesa por sua grande projeção política e oposição à política pombalina. Tá? Sempre com violência, sempre com força, é muito complicado, gente. Tá? Em 1677, com a morte de Dom José I e a ascensão de Dona Maria I, Pombal foi afastado, o que não representou uma total mudança nos rumos de Portugal. Se por um lado a rainha extinguiu as companhias de comércio e as perseguições à nobreza, por outro lado, o Brasil conheceu novas restrições. Olha isso, como o Alvará de 1785. Enquanto a Europa estava passando por uma revolução industrial, o Brasil estava proibindo, olha aqui, ó, a atividade manufatureira. Brasil não, né? Portugal aqui no Brasil. É apontado por diversos autores como uma das causas da Inconfidência Mineira. Tá? Então, galera, assim a gente termina o assunto 9, né, de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.